No nosso Pod Falando de hoje, eu vou conversar aqui com o Guilherme, ele é de Belo Horizonte, tem quase 10 anos de Uber, motorista de aplicativo, faz Uber, faz 99 e, aliás, fazia. Porque agora ele deixou de fazer Uber, deixou de fazer 99, deixou os aplicativos e agora ele tem uma profissão. Durante o trabalho dele como Uber, ele estudava e agora ele já está atuando, realizando esse sonho, que era um sonho que ele tinha de sair da Uber. Quase 10 anos e ele conseguiu fazer isso. Vou conversar com ele aqui agora, nosso amigo, nosso companheirão aí, Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Samuel? Tudo jóia e vocês? Tudo jóia, né? Tudo bem. Então, Samuel, é isso mesmo, cara. É quase 10 anos, né, de aplicativo, fazendo Uber. E, cara, para mim é um sonho realizado, né? Porque pensar fora da caixa, Samuel, não é fácil, né? Largar o Uber em si, eu vou te falar que foi uma tarefa muito difícil, foi um desafio muito difícil para mim. Porque todo dia caindo dinheiro, né? Todo dia saindo para rodar, esperando o final de semana para fazer um pouco melhor, né? Porque a gente sabe que também não tá lá aquelas coisas. Mas eu venci, Samuel. Graças a Deus eu venci. Fui fazendo aplicativo, estudando ao mesmo tempo e colocando na minha cabeça que aquilo ali seria provisório. E até a data de hoje aí, graças a Deus, eu não necessito mais dessa profissão. Hoje eu tenho a minha clínica própria, eu vou explicar a vocês e tudo. Graças a Deus é um sonho muito realizado. Viu? E quando você fala assim, Guilherme, que foi muito difícil você sair da Uber, eu imagino aqui, que, assim, quem quer sair da Uber nem olha pra trás, né? Tipo assim, ainda bem que eu saí da Uber e foi fácil sair, né? Tipo assim, agora você tá falando que foi difícil porque você tinha uma rentabilidade que entrava ali, né? Todo fim de semana você tinha um dinheiro ali, né? Então, hoje você fala pra mim que foi muito difícil. E foi difícil, então, sair da Uber, é isso? Samuel, sim, é porque assim, o desmame com o Uber é complicado. Porque, assim, a gente acostuma todos os dias você estar naquela rotina, estar na rua, e a gente acha que você estando na rua, você tem aquela sensação de liberdade. Mas, na verdade, não era bem assim. Depois que eu tive o meu próprio negócio, eu cheguei a ver que libertador mesmo é eu poder chegar e trabalhar na minha empresa, na minha clínica, e fazer com que eu goste também. Não que o Uber também eu não gostava, mas fácil não foi, tá, Samuel? Não foi, porque eram 10 anos. Foram 10 anos, eu posso falar que, assim, dá para escrever vários livros de tudo que eu passei com o Uber, vários carros que eu tive, passei por Uber X, passei por Uber Comfort, passei pelo Black, e eu vendo que, assim, cada dia mais, a tarifa diminuindo, e a Uber ficando com aquelas tarifas maiores do que o próprio motorista, isso não me motivava mais, né? Então, assim, há tempos atrás eu até gostava mais, né? Eu tinha mais prazer de rodar, porque a empresa, ela dava um gás a maior, né? Hoje já não está sendo tanto assim. Então eu pensei muito antes de eu chegar e colocar até um carro elétrico na rua, né? Que hoje está na moda, né? Todo mundo querendo um carro elétrico para evitar combustível e tudo. Mas na hora quando eu fiz isso na ponta do lápis e tudo, eu falei, não, não dá. Eu acho que para mim a minha saída não seria mais Uber, infelizmente. Então, Guilherme, mas, bom, você tem o tempo da Uber, né? A Uber está aqui no Brasil desde 2014. Né? E você está falando que você tem quase 10 anos aí. Então você viu toda essa... Você acompanhou tudo o que aconteceu com a Uber, né? Essas diferenças, lembra dos multiplicadores. Você chegou, acho que até ser os 6 estrelas, né? Motor de 6 estrelas. Cheguei. E agora a pergunta que eu vou fazer para você é assim... o que você mais achou que aconteceu nesses 10 anos que você está, e depois eu vou fazer outras perguntas também que eu achei que é bem importante. Aliás, deixa eu falar aqui com quem está assistindo a gente. Ó, o Guilherme, ele tem uma clínica aqui especializada em remoção de tatuagem e micropigmentação. E ele vai deixar aqui, para quem ficar até o final da nossa live aqui, no nosso Pod Falando, ele vai fazer uma surpresa para vocês, então fiquem até o final aí e vai comentando aqui o que vocês acham, tá, gente? Sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Então, conta pra mim o que você achou nesse período de 10 anos aí, quase 10 anos, né, que você tem de Uber. Sim. Samuel, como eu te falei, muitas coisas mudaram. A Uber, antigamente, a meu ponto de vista, ela era uma empresa mais séria, né? Existiam carros que não entravam na Uber, não eram todos os tipos de carro. Hoje, qualquer carro, qualquer modelo, já entra na Uber. Antigamente, a Uber, no caso aí, ela fazia vistoria nos carros, anualmente, ela tinha uma vistoria.
Se o rádio não estivesse funcionando, o cara já era reprovado. Ou seja, índice de conta fakes, igual hoje nós temos e tudo, era praticamente zero. Eu não vou falar com você que nunca existiu, porque isso aí é desde os primórdios, como você mesmo já disse. Mas era muito mais organizado. E a gente sabia que quando você pegava uma corrida, por mais que antigamente não mostrava o destino, não mostrava para onde que você ia, não te mostrava nenhum valor que a Uber iria pagar para você, quanto queria te sobrar, mas você já tinha aquele cálculo na mente, já informando que você sabia que você ia rodar X quilômetros e que você ia ganhar aquele valor. Entendeu? E hoje nós não temos isso. Com essas tarifas flutuantes, você não sabe. Ela te informa um valor na tela, na hora quando você vai chegar, vai ver, tá bem menor. Você vai chegar, vai reclamar com ela, você não consegue. Por quê? O sistema hoje em dia é tudo robotizado. Hoje em dia, o próprio algoritmo é tudo a favor da própria Uber. Então, acabou ficando totalmente desproporcional para o motorista. E nesses 10 anos, Samuel, eu vou contar uma coisa para você, e isso aí, assim, é coisa assim, surreal. Nesses 10 anos, eu nunca vi um aumento da Uber. Desde quando eu entrei, a tarifa da Uber no X, a tarifa mínima, era R$ 5,25. Muitos podem até me criticar que hoje é 5,80 e tudo, mas isso não é aumento. Hoje a tarifa do Uber aí, nós estávamos querendo aí que fosse pelo menos R$ 10 a tarifa mínima. Já não está suprindo mais isso, Samuel. Já não está suprindo. Hoje a tarifa mínima aqui do Black está sendo esse valor, R$ 10, 10 e pouquinho. Então, assim, é um absurdo. Antigamente, um carro, quando eu tive na época, eu rodei num Fiesta que custava, assim, no muito caro, 35 mil, 40 mil. Hoje, você pega esse mesmo carro, custa na faixa de 50, 60 mil. Hoje, qualquer carro hoje para rodar no Uber X, Samuel, você vai comprar um carro zero aí, que seja um Fiat Mobi, você vai pagar 80 mil. 80 mil em 2015, eu paguei no meu primeiro Corolla, quando eu comecei a fazer Uber Black. Então, você vê mais ou menos a desvalorização das coisas e as tarifas da Uber continuam na mesma coisa. Então, assim, o cálculo que o motorista acaba fazendo é totalmente desproporcional. Muita gente chega e fala, coloquei R$ 100 de etanol, ganhei 450, ganhei 350. Não é bem assim, você tem o desgaste do carro, você tem manutenção, que são ao longo do tempo você vai vendo isso e vai juntando, aí você vai ver o tamanho do prejuízo que você acaba levando. Infelizmente, porque você não vai conseguir vender o seu carro pelo mesmo preço que você comprou, ou até mesmo pelo preço que ele valeria na própria tabela FIPE, né, do carro. Isso aí, então, assim, tabela FIPE para motorista de aplicativo, você pode esquecer, você vai vender ele com, no mínimo, 40% abaixo da tabela FIPE, e olhe lá. Então, assim, para mim não ficou interessante, eu não quis entrar nessa do carro elétrico. Olhei muito, estava olhando um BYD King, esse carro que faz 1.200 km com um tanque de combustível. Então, assim, é de encher os olhos e tudo, mas na prática, na hora quando você vai chegar para colocar, para pagar e tudo, e na hora quando você vai ver as tarifas pequenas da Uber, é passageiro que bate a porta, sem educação e tudo, onde não tem essa cultura, né, de educação, de chegar e achar, é dos outros, eu posso fazer o que eu quiser, infelizmente me desanimou, Samuel. Foi aonde eu cheguei e falei, eu tenho que estudar, eu tenho que sair dessa rotina, porque para mim já não dá mais. Porque daqui a pouco, hoje já são os carros elétricos, daqui a pouco são os carros autônomos. E os carros autônomos é zero motoristas. E tem muita gente achando assim, mas isso aqui no Brasil nunca vai chegar. Já está chegando, Samuel. A qualquer momento vai chegar e o negócio vai ficar pior ainda. Parabéns, uma ótima linha de raciocínio, né? E trazendo informação para você que está assistindo a gente aqui, então merece aquele like, né, gente? Você viu que o Guilherme está falando aí. Ô, Guilherme, diga uma coisa para mim. Você sempre Sim. trabalhou em Belo Horizonte e você trabalhou com um carro próprio e alugado, não é isso? Eu tive experiência com os dois, Samuel. No início eu tive muito aí, igual eu te falei no início da nossa conversa, carro comprado. E foram fazendo os cálculos e tudo, né, para ver se sobrava um pouco mais, porque aumento de tarifa não tem, então a gente tem que rebolar e fazer o que a gente pode fazer de melhor para a gente ter um custo menor. Mas já tive, sim, carro próprio, carro alugado, e vi que, assim, eu acho que o carro alugado em si ainda é bem mais sacrificante. Porque quando eu comecei a alugar carro, Samuel, há uns 4 anos atrás eu alugava carro, e o valor do carro semanal, um carro que eu estou falando isso para rodar no Select, que antigamente era o Select, hoje é o Comfort.
né? E para rodar isso aí no Select, antigamente, o valor dele era R$450 por semana. Hoje você não acha esse preço de R$450 para rodar no X. Hoje, se vai para você chegar e rodar no Uber X, o mínimo que você vai achar aí é uns 650, quando está muito bom. Ou alguém pode chegar e falar, eu pago 600, mas porque conhece a pessoa, já tem um ciclo de amizade muito grande, então cada caso é um caso. Mas hoje, para você chegar e rodar no mesmo patamar que antigamente era o Select, conforme eu te disse, no Comfort, hoje é no mínimo aí R$750 por semana. Por semana. Entendeu? Então, vamos colocar mais ou menos R$750 por semana, está dando em média R$3.100 por mês. Se você pegar R$3.100 por mês, você compra um excelente carro com essa prestação de 3.100. Se bobear, você começa a rodar até mesmo no Black com esse valor e o carro ainda é seu, entendeu? Então, assim, carro alugado tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem que eu acho no carro alugado é quando chega em janeiro, que é a época das vacas magras, todo mundo sabe que janeiro não é bom, é muito ruim para rodar de Uber, né? Porque, infelizmente, está todo mundo de férias e tudo, né? Família sai de férias com os filhos e tudo, e a praça fica lotada. Então, fica minguando aquelas corridinhas de 5 e pouquinho, 6 e pouquinho, aquela de R$1 o quilômetro, 1,20, aqueles negócios todos. Então, a meu ponto de vista, o carro alugado em si, ele é bom nessas épocas. Por quê? Tá ruim, você vai lá, fica um mês em casa, passa com a família, deixa, vai descansar, ou então é época de IPVA, você não vê a IPVA e tudo. Agora, em contrapartida, o carro alugado, o carro comprado já não tem desta. A pessoa que tem um carro comprado, ele vai ter que rodar também em janeiro, porque já está pensando, opa, fevereiro, março, abril aí, ó, tem IPVA, eu tenho que pagar. E geralmente, Samuel, você sabe, IPVA não fica menos que R$2, R$3 mil. E geralmente esses R$2, R$3 mil é o que a pessoa chega e tira no mês. No mês. Eu estou falando assim, de lucro em cima, 2, 3 mil, 4 mil mais ou menos, e aquilo ali é só o IPVA dela. Aí eu te pergunto, como que ela vai sobreviver? Com o que ela vai comer aquilo ali em janeiro? Então ela começa a pegar qualquer tipo de corrida, o desespero bate, ela começa a pegar qualquer tipo de corrida. É o famoso dedo nervoso que você sempre chegou e falou. A pessoa chega, fica clicando, qualquer corrida e tal, e ela fica falando, não, eu tenho que levantar aqui R$400, R$500, não importa o que for. Se eu rodei 500 quilômetros lá e fiz R$500, mas pelo menos eu fiz R$500. Ou seja, ela está só virando 8 de cabeça para baixo. Ela está trocando 6 por meia dúzia, Samuel. Entendeu? Então é totalmente diferente, cara. Não tem que fazer as contas, sabe? Então foi aonde eu coloquei na ponta do lápis, por mais que empresa e tudo também não é fácil, que a gente paga imposto, tem que gerar nota fiscal, tem uma série de coisas para pagar, mas mesmo assim, Samuel, é muito mais lucrativo do que eu chegar e ficar dependendo de aplicativo e eu ficar depreciando meu carro na rua e sem contar com risco, né, Samuel? Sempre a gente vê aí, infelizmente, aí a última vez aí, eu vi os últimos vídeos seu aí, ó, de um rapaz de 21 anos que chegou e, infelizmente, não teve a mesma sorte que outros chegaram e tiveram aí, encontrou sem vida, infelizmente, né? A preocupação é muito grande. Então, a gente tem que preocupar também com a segurança, além da saúde, Samuel, porque você fica 12 horas no volante. A coluna, uma hora, cobra. Agora tá todo mundo novo. Tô com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Eu estou com 43. Eu comecei com 33. A minha saúde com 33 anos era uma. Hoje, com 43, é outra, totalmente diferente. Então, começa a cobrar essas coisas. Entendeu? Porque uma hora chega. E a gente sem saúde, não adianta você ter o melhor emprego do mundo que você não vai produzir nada.